Salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um Iron Bag Podcast. Hoje nós temos um convidado especial e o mesmo âncora de sempre. Primeiro, o Itinho, jornalista entusiasta do esporte e âncora do Iron Bag Podcast. Salve, galera, mais uma vez aqui, sempre uma honra. E de frente a mim, o nosso convidado de honra, com essa barba reluzente e loira aí, Júlio Gorila. Boa noite, galera. Boa noite a todos que estão assistindo e os que vão assistir também. Júlio, o que é aquilo ali naquela garrafinha? Mostra pro pessoal aí. Aqui, ó, acho que não dá pra ver, não dá, né? Tá, veio com uma garrafa térmica e tudo? Tem, O que é garrafinha isso? térmica, chá verde. Chá verde? Você toma chá verde todo dia? Só em ocasiões especiais. Ah, é? É, pra ficar mais agitado, mais Você toma fluente. chá verde pela cafeína? Sim, pela cafeína. Percebo que o café não me faz muito bem. Se eu tomo café vários dias seguidos, percebo que começa meu sangue a acidificar. Já que o chá verde não tem esse problema, porém ele não dá o mesmo efeito que o café, né? Júlio Gorila é muito preocupado também com a sua saúde, né, Júlio? Com certeza, com certeza. E me diz algumas coisas que você faz em relação à sua alimentação que não tem nada a ver com performance, tem a ver com saúde. Ok. Bom, como eu lhe falei, eu fiz toda aquela passagem de vegetarianismo, veganismo, mas eu sempre viso em não comer, por exemplo, alimentos artificiais, adoçantes também, eu evito bastante. Na verdade, já faz muito tempo que eu não como. Industrializados, alto teor de sódio. Normalmente eu como o que vem na hora, entendeu? Carne na hora, frutas, tudo na hora. Alimentos naturais. Com certeza. Júlio Gorila acredita, então, que o sangue pode ser acidificado, que as substâncias industrializadas podem alterar o pH do sangue? Pode, não só substâncias, como também, por exemplo, carne de porco. Você vê, por exemplo, os judeus, eles não comem carne de porco pelo fato de ela ser muito ácida. Então, dependendo da alimentação do indivíduo e do tipo sanguíneo dele, a acidificação pode causar bastante mal para ele. Também encurtar seus músculos. Júlio Gorila não come carne de porco? Júlio, não come carne de porco. Só, por enquanto, frango e peixes. Tá. Mas você teve um período de veganismo. Sim, tive o período de veganismo e vegetarianismo. Uma das coisas que eu mais recebi perguntas para você foi sobre esse período de desintoxicação que você teve. Antes de a gente tocar nesse assunto, eu queria abrir um pouco primeiro para a galera que não te conhece. Muita gente te conhece e alguns te conhecem pouco. Gorila, primeiro, quantos anos você tem? Eu estou com 30 anos. 30 anos. Treina há quanto tempo? 10. Nasceu aqui no ABC? São Bernardo do Campo, na Neumater. Ah, Opa, legal. é nóis. É você também, Eu Marcelo? também, é nóis. Aí sim. É nóis. 30 anos, ótima idade. Começou a treinar com quantos anos? Com 20 anos, entre 19 e 20 anos. E também já foi praticamente a época que eu fui morar na academia, que eu fiquei 6 anos morando na academia, né? Você morou 6 anos numa academia? 6 anos estagiando pesos e exercícios. E morava lá? Morava lá, morei lá há muito tempo. Naquela academia lá, Renatão. da Aquela Vergueiro. academia, você ficou lá desde garoto, então? Dos 20 até os 26. Caramba. Eu te conheci quando você estava deixando ela. Sim, você lembra quando a gente se conheceu lá no João Caetano? Lembro. Ali eu ainda morava, mas eu tinha ganhado o Campeonato Sul-Americano e depois dali eu fui para São Paulo e, enfim, depois fui para Miami. Colômbia, depois para Miami. Lembro disso. Gorila, você começou a treinar com 20 anos de idade. Você tinha quantos quilos quando você começou a treinar? 56 quilos, 1,83 m, só a capa do gaito. Caraca, 53 quilos, 1 6. metro... 56, 56 quilos e 1,83 m? correto. Era só a capa da gaita mesmo. Minha perna era assim, era canela, o joelho era maior que minha perna e a canela de novo. Sim, muito fininho. Como a maioria das pessoas magras, entrou na academia para se livrar do bullying da magreza. Sim, também. O meu começo é que assim, eu sempre fui muito devotado ao esporte. Qualquer esporte que eu pratiquei na minha vida, eu fazia horas e horas e horas. Porém, também tinha a parte estética, que eu me sentia mal por ser magro, assim, muito magro. E você sabe que, por exemplo, quando você tem uma idade, nessa idade de 20 anos, você quer uma companheira, então é uma coisa que você se cobra também, né? Então, no começo foi mais por causa disso. Depois que eu vi que era um esporte individual, que você fazia, o seu resultado dependia de você, eu acabei me apaixonando. Legal. Entrou na academia, começou a treinar forte. Quando você começou a olhar para o fisiculturismo?
Por volta de 5 anos, eu comecei a estudar bastante a história do fisiculturismo. Os primeiros que eu conheci, logicamente, foi Arnold e alguns da época antiga, e Ronnie Coleman também, que na época estava atuando. Basicamente foi isso daí, foi 5 anos por aí, 5 anos a 6 anos de treino. E aí você já tinha quantos quilos? Então, eu tava com... Né, na época que eu decidi, eu tava com 142. Eita, nós! Peraí, calma. Você entrou na academia com 56 quilos, 5 anos depois você tinha 150 quilos quase? Quase. Isso, minha média de peso por ano foi 20 e poucos quilos. Meu Deus do céu! Não é normal. Galera, agora Que genética é essa? Agora vocês entendem quando eu falo de genética, de potencial, é isso. Mas também uma coisa, Renatão, eu subi esses 142 quilos não só de músculo, entendeu? Foi comendo de tudo, comia comida, comia doce, comia chocolate em Não, seguida. eu entendo, mas pô, um ectomorfo conseguir triplicar o peso em 5 anos é uma genética assustadora, cara. Muita devoção. Eu não saía da academia, Renatão. Tinha finais de semana que eu passava dentro da academia, porque é o que eu gostava de fazer. Nunca gostei de ir em balada, sair, sempre... Nunca foi de festa, Não me sinto bem. de bebida alcoólica. Não, eu parei de beber com 19 anos. Agora eu só bebo quando é na pré-competição como um uso de... Diurético. Isso, diurético. Como uma estratégia, no caso. Pô, essa eu não sabia. Sim, é um ótimo diurético. Maurício, lembra posso da ser história do atleta? Ronnie Coleman com o Flex Wheeler? Kevin Levrone. Com Kevin Levrone, desculpa. Ronnie Coleman com Kevin Levrone? Não sabia disso, não. Juro pra você que eu não sabia. Porra, eu sou um atleta e nem sabia. Você só faz isso de atleta. Gorila triplicou seu peso e tinham em 5 crer. anos. Pode crer. Eu conheço ectomorfos que em 5 anos continuam com o mesmo peso. Perderam 10 quilos. Você entrou na academia com 20 anos e a primeira vez que você teve contato com o hormônio esteroide foi com quantos anos? Olha, Renatão, eu não me recordo, acho que foi depois de 4, 5 anos. Eu já tava num peso bem acima. Eu fui natural até 130 e poucos quilos. Que é isso, velho? Que é isso? Ô, Maurício, minha autoestima tá no pé, velho. Eu não Minha sou autoestima atleta, tá no pé. O homem chegou em 130 quilos natural. Agora eu entendi, porque o Yutinho tá posta. O Yutinho casou dinheiro comigo, hein? Tá apostando? Casou R$300. Ele botou R$300 na mesa e falou assim, ó, caso R$300. Que se o gorila tiver toda a infraestrutura que um atleta profissional precisa, ele se torna um dos maiores classic physiques do Brasil. E eu queria falar isso pra galera. Eu recebi várias mensagens, a maioria positiva. Mas teve alguns que vieram, tipo, questionar. Graças a Deus não tive nenhuma negativa. Mas teve alguém que veio me questionar. Você falou que ele vencia hoje. Eu falei, não. Eu falei que ele tem potencial e tendo os recursos, ele vai sim, no meu ponto de vista, ser, se não um dos melhores, o melhor, no meu ponto de vista. Você chegou a 130 quilos, então, natural. Sim, natural. Só treinando e comendo. Treinando e comendo. Comia de tudo? Tudo. E treinava bastante também. Sempre treinei, né? Uma coisa que eu queria saber do gorila. Quando jovem, você começou a treinar, você teve força ou você sempre foi uma pessoa fraca de força? Não, sempre eu ainda sou persistente. Eu creio que minha força veio daí, de ficar tentando e tentando o mesmo exercício, porque eu percebo assim, que nem agachamento, você me conheceu agachando muito pesado. Eu parei um tempo de fazer agachamento, 1 ano, 2 anos. Quando eu fui agachar de novo, eu não sentia a mesma força. Então eu percebo que também a questão de você treinar o mesmo movimento muitas vezes te capacita a levar um peso maior. Mas não, minha força era média. Eu tinha muita estamina. Ainda tenho isso, muita estamina. Eu consigo levantar um peso por muito tempo, entendeu? fazer várias repetições. Isso, mas minha força veio depois, claro, que eu comecei a fazer treinos específicos de força. Poucas repetições, no caso, né? 2 repetições, 1 repetição, mais puxado para o basismo. Isso já era para mais de 25 anos de idade. Entre os 24 e 25 anos, entre 4 e 5 anos de treino. Eu sempre fui levado a carregar muito peso, só que chegou um momento da minha vida que eu percebi que eu tinha que escolher ou ser um cara que levantava peso ou esculpir meu corpo. Ou um fisiculturista ou um powerlifting. Você, primeira vez que pensou em competir, você tinha quantos anos? Por aí, Renatão, 25 a 26 anos. Assim, eu já olhava o esporte, mas de certa forma eu me via muito distante. E é um erro isso daí, né, pra falar a verdade.
Entre 25 a 26 anos, isso, correto. 25 a 26 anos. Quando foi a sua estreia? Em qual competição? Foi no Estreantes da NABA, Paulista. Foi em 2016, isso. Que colocação? Quinto lugar. Quinto lugar, depois de um mês, foi o Paulista. Com os mesmos caras, fiquei em segundo lugar. Depois de um mês, foi o Brasileiro. Ganhei do campeão paulista, mas fiquei em segundo lugar pro cara que ganhou o Mundial. Nossa. E eu disputei o Mundial, fiquei em quarto lugar. E depois eu disputei o Sul-Americano para finalizar 5 competições no ano. E ganhei do campeão mundial. Qual categoria, Gorila? Você ganhou do campeão mundial? No Sul-Americano. Ou seja, você foi evoluindo a cada competição. Sim, muito. Então, provavelmente deve ter sido a questão da definição. Sim. A cada etapa você foi melhorando a sua definição, porque você era inexperiente. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu já vim de um técnico que era o Celso Reis. Você conhece ele é árbitro hoje em dia. Sim. Creio que o Tinho também conhece. Sim, ele competiu. Né, Tudo bem, ele conseguiu moldar meu corpo de uma maneira legal. Porém, quando eu conheci meu mestre Paulo Lima, aí minha diferença de definição foi extenuante, entendeu? Eu tinha 110 quilos quando eu entrei na primeira competição. Quando eu ganhei o Campeonato Sul-Americano, eu estava com 102 quilos. Perdeu 8 quilos entre retenção e gordura. Sim. Pra você ver, eu achava que eu estava definido, mas ainda eu podia chegar muito mais. E cheguei com um corpo mais empedrado, né? Você tem foto dessa sua competição no seu Instagram? Qual? O Sul-Americano? Sul-Americano? Tem umas fotos, sim. Umas 2 fotos. Vou procurar aqui. Uma Vê se foto. você consegue encontrar, Mauricião. Em 2016 você já tinha Instagram? Já, Renatão. Já? Sim, Então sim. procura lá pra baixo, Mauricião. Vamos ver se a gente acha pro procurar Maurício aqui. colocar. Como era o físico do Gorila na sua estreia nos palcos. Competiu o Sul-Americano, 26 anos, foi a idade que eu te conheci. Sim. Cara, você estava numa condição financeira terrível quando eu te conheci. Terrível. Sim. Você estava para fechar a sua academia, que já era uma academia muito simples, né? O Paulo Lima, eu não conheci tua academia, mas o Paulo Lima disse para mim que a tua academia era uma academia de anilha e halter. Basicamente. Anilha e halter. Não tinha nem suporte para colocar os halter. Não tinha nem suporte, era tudo no chão. Ele falou No chão. que não tinha máquinas, não tinha nada. As máquinas eram mais livres, ainda mais peito. Peito tinha muita máquina, mas de costas só tinha puxador e tinha uma remada baixa também. Esses dois. E aí você estava se desfazendo da sua academia. Sim, vendi ela baratíssimo. Essa daí é de lá? Isso, essa daí foi do Sul-Americano. De Rapaz, primeira, rapaz. Olha. empedrado demais. Vou te falar, cara. Maurição, que creio que até tem vídeo no YouTube dos 2 campeonatos, tanto do Mundial, que eu cheguei inchado, como do Sul-Americano. Procura aí, Mauricião, depois. Aquela foto, essa daí, a foto de baixo também, o Maurição, esse daí, ó. Foi esse dia aí mesmo. Eu tava numa condição muito boa. Não, mas essa foto aqui tá impressionante, olha isso. Muito obrigado. Impressionante mesmo. Não, impressionante ver você Grande. careca e sem barba, cara. Obrigado. Impressionante isso. Realmente. Ó, desce a foto com o Paulinho ali, ó. Foto ali de regata vermelha com o Paulinho. Eu conheci o Gorila aí, ó. Aí, sim. Aí, ó. Sim. Gorila. Eu conheci o Gorila não como um class physique. Eu conheci o Gorila como um bodybuilder open. Isso, nem existia Classic Super Physique, pesado, né? nem existia. Olha o tamanho do braço dele. Sim, muito bíceps. Pequeno, Muito hein? braço. Muito braço. Gostava de treinar braço? Nossa, bíceps treinava demais. Chegava a fazer rosca direta com 40 quilos de cada lado. 40 quilos de cada Sim. lado, rosca direta, Aí eu deixei de treinar bíceps um pouco para melhorar meu tríceps. para melhorar seu tríceps. Você, em 2016, começou a passar essa dificuldade e o Paulinho viu em você um potencial enorme, viu que você Sim. poderia ser um grande atleta. E em cima disso, vocês foram trilhando a jornada dentro do que possível, não foi? Sim, vou te até contar uma história interessante, Renatão. Foi no Campeonato Brasileiro que o Brandão ganhou, que ainda ele era júnior, se eu não me engano. Eu vi meu mestre Paulo Lima lá e eu cheguei nele e falei, olha, tem 15 dias para minha próxima competição, que é o Sul-Americano. Eu queria chegar melhor, gostaria de saber se você pode me ajudar. Ele falou, claro, man, vamos se encontrar. Em 15 dias, ele mudou meu corpo assim... Isso foi em 2016 mesmo. 2016. Foi o ano que o Rafael Brandão... Foi o overall, ganhou, né? Ele ganhou, acho que o overall paulista. Isso. E acho que ele ganhou a Júnior, A sênior. A Júnior a Sênior. Sênior. E em 2000 e nesse mesmo ano foi o ano que ele ganhou o Sul-Americano e virou profissional. Isso. Foi 14, né? 16. 16. 16. 16. E aí?
Aí você foi lá e conversou com ele. Sim, aí ele falou, vai lá na minha casa, aí ele passou as manipulações dele, a maneira dele de dieta, você sabe. Bem old school, né? Água Sim. destilada, Sim. 4, 5 dias sem sal. Não, ele fez eu sofrer pra caralho, velho. Nossa senhora. Finalização do Paulo Lima é... Banheira. Banheira. Finalização do Paulo Lima, do nosso mestre, meu querido irmão Paulo Lima. Paulo Lima, eu tenho uma história especial com o Paulinho, porque o Paulinho é meu pai no esporte. Ele foi o meu primeiro treinador e foi ele quem apresentou o esporte para mim. Então, eu tenho um carinho absurdo pelo Paulo Lima e uma admiração absurda. Finalização do Paulo Lima, você que acha que sofre numa finalização. Na nossa época, agora pode ter mudado a estratégia, nossa época, me corrija se eu estiver errado. Domingo corta o sal. Sim. Segunda, terça e quarta sem carbo. Quinta-feira volta com um pouquinho de carbo. O sal esquece, o sal não volta mais. Sexta-feira, carb up pesado, comer que nem gente grande, comer tudo que você imaginar. Só que no domingo você começa água destilada. Sim. Na sexta você não bebe água. E no sábado do campeonato você também não bebe água. Não, ele fez eu beber água destilada por uns 4, 5 dias. É, você começa a beber água destilada no domingo. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Não tem água normal. É. E aí na sexta você corta a água 100%, só que você sai de 10 litros para 0. Não, e aquela água parece que não sustenta, né? Você bebe Não, aquilo Isso lá que eu ia e- perguntar, não mata a sede água destilada? Assim, você bebe... Parece que ela lava seu corpo, assim. É. Você sente ela circulando no seu corpo. É Se ela muito só louco. passa, tá ligado? Só passa. Que Só estranho. passa. E aí, no sábado da competição, você começa a comer com sódio. Sim, sim. Aí ele coloca umas coisas pra comer. Sim, Desse muito jeito? bom. Sim, desse jeito. Mas chega trincado. Chega. Chega Sempre cheguei seco. bem, sim. Chega no dry. Sim, muito do que eu aprendi veio dele, né? Se hoje eu tenho definição em palco, foi muita coisa que eu puxei dele. É, mestre Paulo Lima. 2016 eu te conheci e depois você deu uma sumida. O que você fez de competição depois de 2016? Bom, 2017 eu fui... Ai, caramba, numa competição, eu esqueci o nome dela. Copa... Que eu disputei com o Nava Jim- também. Não, fui pra FBB. E Ah, lembrei. Eu fui pro Paulista, disputei Paulista e até fui com o Predador. Ele ganhou de mim no Paulista. A gente ficou bem empatado. Até tem também vídeo disso daí. Eu vi foto no Instagram sua dele. Sim. E depois eu fui pra uma Copa... Eu não lembro o nome da Copa, mas eu disputei contra o James Bond e o Bruno Santos. Foi um campeonato Caramba, você pesado. só pegou pedreira, meu amigo. É. Eu fui até 100. É só pra você ver, eu tava no meu mestre ainda, no Paulo Lima. Eu fui até 100, aí fiquei lá com o Predador, beleza, fiquei em segundo. Aí fui pro Brasileiro. No Brasileiro, meu mestre falou assim, não, vai acima de 100, pode ir. Aí eu falei, mas mestre, eu tô tipo com 100, eu vou chegar o quê? Com 101? Ele falou, não, vai acima de 100, vai na Open. Eu chego lá, ó os caras que tava pra disputar 100. O James Bond, o William Martins, Giga... Foi em 2017, então. Isso, Eu Giga, lembro. Vitor Luna... Todos Só os caras pedreira. maiores. Só os caras Esse maiores, campeonato sim. eu participei, eu fui campeão brasileiro da Master. Isso foi em Ribeirão Preto. Isso. Cara, a Open tava muito pesada. A Open nós tínhamos James Bond, né? Sim. Fábio Giga, Fábio Giga, Vitor Luna, falecido Vitor Luna, que faleceu há 15 dias atrás. sim. Quem mais? Tinha o Ítalo Ridney. O Ítalo Ridney, que foi Que o campeão. ganhou isso. Ganhou. Empedrado, cara. Nossa, o Ítalo Ridney tava empedrado de um jeito. Sim, O Ítalo sim. tava absurdo, cara. Eu falei pra ele, eu brinquei com ele no dia, eu falei, cara, você parece um Robocop andando assim. Ele andava e não foi o overall. Não foi o overall. O quem overall foi o Vitor... foi? Ele era até Vitor 100, né? Lima. Até 100, né? Meu irmão Vitor Lima. Muito bem, O tava. overall foi o Vitor Lima, que fibrava tudo. Sim, tava fibrava muito até bem. a orelha. Tava muito bem ele. Aí depois eu fui nessa outra Copa aí que eu encontrei o James Bond e o Bruno Santos. Nossa De novo o Senhora. James Bond, né, no caso. James Bond hoje pro e Bruno Santos, na minha opinião, o melhor atleta open aí da atualidade. Muita aí. qualidade, né? Essa, o Giga também ele e é pro. Vitor Boff, pra mim, são os dois melhores Aí, atletas ó. open. Aí, Renatão. Foi esse campeonato. Eita, nós. E você pegou um top 3? Sim, sim. Esse é bravo, hein? Foi pesado esse dia aí. Muito Bond legal. ganhou. Grande James Bond, Sim. meu irmão, adoro James Bond. Ombro enorme, né? A calma em pessoa. Baita atleta James Bond. Aí é um trio de respeito, hein? 3 atletas absurdos. E aí? 2017, se aventurando na Open. Isso. 2018. Aí, em 2018, eu tive todo esse trâmite de sair do país. E aí veio essa categoria da Classic Physique. O que aconteceu que você resolveu sair do país, rapaz? Condição financeira, Sim, sim. uma companheira nova. Companheira também. Foi tudo aconteceu junto, porque eu tava morando em São Paulo Centro. E tava morando de Você aluguel. morava lá perto do Superman?
Eu tava morando ali, bem no centro mesmo, próximo a Augusta, até pra falar a Perto do verdade. Superman, então. Sim, o Superman morava na Augusta, É. na época. Bem Meu na amigo travessa da Superman, um Augusta. abraço, irmão. Sim, ótima pessoa. Você vê, a gente já tem uma história já desde antes. E foi um dos poucos caras que me ajudou. Ele, o Itinho, poucos caras que... Pensa num cara forte, é o Superman, velho. Sim, sim. Nossa senhora, velho. Eu vejo os vídeos do Superman aí, pelo amor de Deus, velho. Ele dá jus ao nome. Sim, sim, ele é forte mesmo. Muito. Ombro, não conheço ninguém que pega mais peso no ombro do que ele. Tá louco. O cara chega a pegar 80 quilos aqui, ó, no desenvolvimento, de boa, de boa. 80 de boa. quilos no desenvolvimento. Alter, em alter. Tá louco, pelo amor de Deus. Superman, você está convidado para vir fazer um treino Sim, aqui no boa. CT. tem que Muito vir, tem bom. que vir. Bom, você estava morando lá no centro. Aí eu fui pra Colômbia. Da Colômbia... Competir? Não, aí que eu conheci minha mina lá. Conheci minha mina e daí depois eu Você fui foi pra... fazer o que na Colômbia, irmão? Conhecer ela, caralho. Ah, você conheceu ela na internet? É, isso aí. E ela é sim. colombiana? Sim, colombiana. Tá. Colombiana. Falava alguma coisa de português? Pouquíssimo. Foi aí que eu desenvolvi muito do meu espanhol. Entendi. Foi pra Colômbia, chegou lá na Colômbia, encontrou ela. Sim, aí deu muito certo, aí depois acabou... Ela era mais velha, mais nova? Ah, ela tinha 2 anos a mais que eu. Mesma idade, então. É, basicamente. Aí você e ela falaram assim, vamos morar nos Estados Unidos. Sim, ela já tinha alguns negócios lá e ela já vinha por exemplo, de outros atletas, ela já tinha sido mulher de outros atletas, então ela já observava o que eu fazia com muita naturalidade, sabe? Sim, ela já entendia o seu estilo de vida e aceitava. E isso que é difícil normalmente em relacionamentos, né? Você ter uma mulher ou um homem, no caso de mulher, que compete, que sabe seu estilo de vida e respeite isso como um trabalho, né? Ela já via isso como um trabalho seu. Sim, sim. E ela disse, cara, o caminho para você evoluir é lá nos Estados Unidos. Sim, assim, eu também tinha muita vontade de ir. Sabe, Renatão, antes de tudo isso acontecer, eu já pensava, eu vou para os Estados Unidos de alguma maneira. Porque eu tinha uma ideologia dos Estados Unidos, como eu te falei no vídeo que a gente fez. Porém, depois eu vi que não era isso, entendeu? Chegou em Miami, Fiquei lá 9 meses. trabalhou do que lá? Com consultoria, basicamente. Não, difícil arrumar emprego lá nos Estados Unidos. Ah, você consegue emprego fácil, tipo churrascaria, ser garçom, essas coisas assim. Até como personal dá pra você meter uns migué, porque lá chega a ganhar até... Se o cara já é um atleta consolidado, ele chega a cobrar na hora aula $70, $60. Tem caras que eu já vi isso cobrando $120, Caramba. hora aula. E Miami é uma metrópole de corpo, né? Porque é uma praia, então tem muito Galera se latino. cuida. Sim, sim. Não é que nem eu fui pra Ohio, esses outros lugares, você não vê ninguém. Estou só gordo com blusa que é frio, né? Quase todo ano frio? Sim, já em Miami é o contrário, parece o Nordeste lá. Todo dia fez sol. Todo dia que eu tava lá, foi uns 4, 5 dias que não fez sol, foi muito. É mesmo. Nossa, é um sol... Nossa. Bate 40 graus fácil lá, né? Sim, parece um deserto. Chegou a desanimar às vezes, né? Aí eu só corria à noite, eu fazia cardio à noite só. De dia eu não conseguia sair. Ficava Sério? de dia, esperava escurecer, umas 5, 6 horas, ia pra academia, ficava treinando em casa, né? Depois ia pra academia, voltava e à noite eu ficava corria, fazia cardio no caso. E por que você resolveu partir para Class Physique? Então, Renatão, assim, a minha ideia foi o quê? Eu era um cara open, só que ainda não era um open de peso, entendeu? E eu sempre visei muito em ter a simetria, a proporção do corpo. Então eu vi que na Classic era uma oportunidade de eu conseguir consolidar melhor meu corpo, porque quando eu já tivesse redondo, aí era só subir o peso, que nem Ronnie Coleman fez basicamente, né? Não usava nada. Tudo bem, eu me comparando com Ronnie Coleman, mas não tem nada a ver Você um com o pode outro. comparar a ideologia, não os Essa físicos. ideologia, você vê que ele foi campeão mundial natural, entendeu? Sim. E depois foi colocando recursos. E ainda assim não colocava os mesmos recursos que os caras. Quando foi aquele Olímpia que ele ganhou de um ano, passar os 8 melhores do mundo, o cara de 9º lugar ir pra primeiro, Tá louco. usou o recurso que os caras estavam usando, entendeu? Absurda. Sim, sim. É o que eu falo pra todo mundo. Uma coisa é você ganhar um campeonato assim, mesmo. Mas outra coisa é você passar, você tá na Fórmula 1 do fisiculturismo, passar os 8 melhores em um ano. O que o cara fez, entendeu? Tá louco. Ou que ele não fazia, que os outros fazem, entendeu? Além da genética. Sim, é isso que eu penso. Quando você tem um corpo consolidado, 1 quilo que você ganha parece 3 quando um cara não é simétrico. Entendi. E aí você começou a reduzir seu peso. Reduzir não muito, né? Porque eu tinha competido até 100, então eu já sabia que, assim, até 100, 96 quilos não vai ficar... Eu vou chegar que nem uma pedra, né? E foi o que eu fiz. Consegui estourar o máximo 96 quando eu carbei, eu já fiquei muito maior que os caras. Tanto que na minha categoria, não no overall. No overall eu encontrei uns caras assim, também com um volume grande. Mas na minha categoria, eu estava muito acima de definição e de volume. Eu acho que pelo fator de que eu esmilinguei o máximo ali, né?
Você, morando em Miami, resolveu competir no Mr. Olímpia de Las Isso. Vegas. Isso. Quanto tempo de preparação? Eterna, né? Pra falar a verdade. 10 anos. Porque eu nunca paro. Não como besteira. Mas assim, de colocar esteroides... Foi a primeira vez que eu utilizei GH. Usei 4I de GH nessa vez. Mas utilizei boldenona e anantato para preparação. Que na verdade quem me preparou foi o Don Long. Não sei se você conhece, fisiculturista das antigas. Competiu sem rim. Competiu sem rim? Sem rim. Sem rim. Ele é muito amigo Só do... com um? Não, sem. 100? Como Fazendo- assim? competiu- Ele ia lá fazer hemodiálise, fazia um treino e... Exatamente. Ô, louco, meu amigo. É mesmo? Don Long. Ele é muito amigo do Dexter Jackson. Eles moram até na mesma cidade. Então, assim, a ideologia que ele me passou de Classic não foi nada absurdo. Eu já tinha ideia de dosagens não muito altas e foi isso que ele me passou. Coisas básicas. Coisas básicas e treinar. O trabalho foi o treino em si, né? Mas, basicamente, foi uns 6 meses aí de preparação, de utilização de recursos. Foi de entre 5 a 6 meses. Quando você não está em preparação, você costuma ficar natural. Agora sim. Antes eu não tinha ficado. Antes você ficava sempre hormonizado. Isso. E foi uma coisa que eu testei. Tá. Subiu no Mr. Olímpia de Vegas, na categoria classe C, Isso. até 96 quilos, Correto. campeão categoria. Sim. Subiu no overall, campeão overall. Geralmente, o atleta da Classic Physique que ganha a classe C nos Estados Unidos é o overall. É. Porque é o padrão de altura do americano. É longilíneo, Igual né? aqui, que geralmente o classe B geralmente acaba sendo o overall. Sim. Aqui é diferente. É que diferente. aquilo lá, quanto mais alto o cara, mais longilíneo ele é. É mais difícil preencher o corpo. Mas quando o cara preenche, ele Aí já acaba ficando mais bonito. Fica mais bonito. Ganhou o Mr. Olímpia em Las Vegas e tornou-se profissional em Las Vegas, num Sim. dos campeonatos mais difíceis do planeta. Olha, eu acho que o Arnold Classic Brasil e o Mr. Olímpia Las Vegas talvez sejam os dois campeonatos mais difíceis Sim. da classe amadora. Depois vem o Arnold Ohio. Eu acho, não sei você, Eltinho, eu acho que hoje o Arnold Brasil no amador tá mais difícil do que o Ohio, cara. Sem dúvida, eu não tenho dúvida. Inclusive do que o nacional dos Estados Unidos, que historicamente era muito superior. O National, né? Era muito superior. Hoje eu vejo o Brasil... Tipo, você olha assim a Open do Brasil, você fica tipo, nossa, 4, 5 caras muito bons. Aí você vai pro Nacional, normalmente um cara se destaca, que é aquele que é E no campeão. Arnold Brasil, então, ferrou, velho. Ferrou. Aí é pedreira, cara. O Arnold Brasil, com os anos, foi se tornando um campeonato muito concorrido, né? Pra mim, ele, a nível de campeonato amador, ele é um dos campeonatos mais competitivos do planeta. Sim. Eu acho que o brasileiro ele tem muita vontade, né? Então ele se dedica muito. Tem muita vontade, se dedica muito e tem poucos campeonatos expressivos, pelo isso. menos até agora. É. Então o cara, às vezes o cara se prepara o ano inteiro só pra ir pro Arnold. Exatamente. E pro cara que fala que no Brasil dá muito Procard, esse nacional agora, que eu sou um cara curioso, nesse nacional agora eu não contei, mas no nacional do ano passado foram 77 Procards. E um campeonato só? campeonatos em um- Num campeonato só. Cê é louco. Eita. Eu sou lá curioso. lá dá muito Procard. Lá dá. Porque o brasileiro ainda não entendeu, mas o objetivo da federação é trazer bastante atletas profissionais e eles irem evoluindo como profissional. Porque aí eles se dedicam e levam a mais sério. A ideia deles é que eles tenham a mesma quantidade de amador no profissional. Isso. Aí o atleta vai se formando, vai se graduando. Com certeza. Pegou seu Procard? Não. Até agora não pegou o Procard. Não. O Itinho falou que eu poderia pegar, porque eu pensei que tinha uma duração de 1 ano, né? Um limite de 1 ano. Mas ele falou pra mim que é possível sim ainda pegar esse É Procard. possível Eu pegar? me informei recentemente no Que bom. pessoal. Imagina que judiação perdeu seu Procard de Vegas. Ah, tira de novo, né? É o jeito. Não pegou por quê? Financeiro, né, Renatão? Porque, ó, quando eu voltei pro Brasil, eu tive que me estruturar novamente, Tá, né? você saiu de Vegas, voltou pra Miami e brigou com a mulher. Ah, já tava brigado já. Já tava bem feia a situação. Só que eu nem tava conversando com ela, tipo, eu só tava focado no bagulho, entendeu? Então já não tava, relacionamento já tava zero. Não, sabe quando você tá numa reta de campeonato, e é uma coisa pra mim, pelo menos, muito importante. Então, eu não queria ter nenhum desgaste que não fosse em relação à competição. Claro. Você sabe, você tá lá se doando, fazendo cardio, fazendo tudo, você fica com uma energia muito direcionada. Se você vai lá e briga com a pessoa, você sai do seu eixo, entendeu? Então, eu falei, isso aqui eu resolvo depois, entendeu? Não tem problema. Depois a gente se conversou, tudo ok. Cara, como é que é conviver com uma pessoa sem
pouco se falando em preparação. Foi uma preparação Olha, difícil, Renatão, hein? vou te falar que eu fiquei, tipo, uns 5 meses, eu dormindo na sala e ela dormindo no quarto dela. Não tinha conversa, tá ligado? Mas Nem bom dia. às vezes tinha bom dia, sim. Às Às vezes. vezes. Caraca, velho. Meu Deus, mano. Te falar, viu? Eu vou lá, avalio um shape na Mansão Maromba, tenho que dormir no sofá. Imagina ficar 5 meses de preparação, Maurício. Nossa. Tem que ter muita mentalidade, muita vontade de Sim, ganhar, mas, né, ô cara? Renatão, eu venho de lugares que, tipo, já passei muita coisa. Então, eu tava lá e falava, ué, eu passar isso aqui não é nada em comparação ao que eu passei, entendeu? Eu sempre tive meu objetivo bem claro. Então, independente do que aconteça, como tudo que eu passei desde que eu cheguei aqui, nunca parei de lutar pelo meu objetivo. Fera, incrível, muito bonito o que você está dizendo. Saiu de Miami e voltou pro Brasil. Sim, voltei pro Brasil. Com uma mão na frente e outra atrás. É, dá bem assim mesmo. Bem assim Só com uma mala cheia de roupa. mesmo. É, nem muito cheio. Nem muita roupa. Ai, caralho. Nessa época você conheceu o Itinho ou não? Já a gente se conhecia por, assim, se falar em redes, tudo mais, mas a gente teve uma proximidade maior, assim, pessoal depois. Depois que eu voltei pra cá. Nisso eu tinha pedido ajuda pro Superman, quando eu já tava lá nos Estados Unidos. Eu já tava tudo na minha cabeça. Eu falei pra ele, ó, você tá morando onde? Ele falou, ó, tô morando aqui no centro de São Paulo. Eu falei, eu posso ir morar com você? Ele falou, mano, aqui é um lugar muito pequeno. Era uma kitnet. Você sabe, São Paulo é tudo pequeno, né? Tudo pequeno. Olha, eu vou te falar bem a verdade, Renatão. Pequeno e antigo. Velho. 19 metros quadrados tinha a casa. Que? É. 19 metros quadrados? Por aí, porque tinha um quintal que era grande, tinha, lembra, uns 10 metros quadrados o quintal? Mas não dá pra você dormir no quintal. Então era só uma sala, aberto? era uma sala, um corredor que era a cozinha e o banheiro. Meu amor. E ainda o Superman tinha uma cama de casal ainda. Aí fudia, não deixava quase o quarto nada. Eu dormia nos pés dele no chão. Superman tá na live, tá? Ele tá Sério? assistindo aqui. Um abraço pra você, Tá viado. aqui Tamo assistindo. junto, irmão. Inclusive, quem me apresentou ao gorila foi o Superman. Foi ele que fez essa ponte de amizade. sim. Você dormia no pé da cama do Superman. É, no chão, né? Não com ele, claro. Não, eu não sei não. Cara, que situação, velho. Sim, aí passamos um tempo lá, aí depois ele foi pra Liberdade, e aí eu fiquei com o apartamento que ele tava, mas aí não deu certo pela questão da imobiliária. Aí ele conheceu uma garota que tá morando com ele até hoje, a Renata, eles estão morando juntos. E aí ele falou, você não quer pegar lá o apartamento? Só que o aluguel do apartamento lá era, na época, R$ 1.550. Então, assim, era já um apartamento bonitinho e era bem em cima da academia do Pinduca, da Sim. Old School. Então eu falei, pô, aqui vale a pena ainda tentar, tá ligado? Mas eu não consegui pagar o aluguel assim depois de muitos meses. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar em dívida com alguma coisa. Ainda mais era uma responsabilidade que nem tava no meu nome. Então eu falei, ó, não vou conseguir. E nisso o Pinduca falou, ó, tem um porão aqui do lado, se você quiser, a gente vê um negócio, você fica aí tranquilo. E foi quando eu me mudei pro porão dali. E aí morou ali no porão, Tipo, 20 dias, Renatão. 20 dias. É, mudei tudo minhas coisas. Aí chegou o cara e falou assim, eu vou vir morar aqui, não dá pra você ficar aqui não. Aí eu falei, tá bom. Aí ele falou, isso foi... Aí ele falou assim, você vai ter que sair daqui até dia 29 de dezembro. Era tipo dia 20 de dezembro, bem no final do ano. Beleza, que presente de Natal. Muito bom, era Papai Noel em pessoa. Aí, nisso eu falei com o Itinho falou, ó, tem uma tia minha que vai sair daqui, de onde eu tô morando, mas eu não sei o dia. Ela saiu bem no dia 29, né? No dia Você- 29. No, dia- Exato. no Ela- próprio dia eu fui lá e cheguei e coloquei as coisas. Ela saiu de manhã e ele entrou à tarde. Cara, Deus nunca dá uma cruz maior do que você pode carregar, né, cara? Que coisa incrível. E vou te falar uma coisa, até hoje o cara não foi morar lá no porão. Ele queria te tirar do porão. Não sei o que era do cara. Ficou claro. Ah, Ele queria te mentira, tirar cara. do porão. Mentira que ele fez isso. Sério, te juro. No dia eu Não, tive ele fez, certeza. fazer isso ainda é compreensível. Fazer isso no Natal é desumano. Não, é mano. desumano, é É desumano. desumano. É porque você carreto, tudo essas coisas fica muito difícil. Fica Não, e inviável. outra, cara, você tá com o pé no Natal. Sim. E se eu não Sim. me engano, o gorila ele não tava tipo assim com o porte financeiro pra sair dali e ir pro outro. Sim, Eu lembro sim. que quando ele falou comigo, ele falou, não sei tipo o que eu vou fazer. Porque eu tava desgastado dos aluguel, né? Eu fui pro porão, falei, agora eu vou dar uma aliviada. Não deu nem 15, 20 dias, o cara já falou pra eu sair, então era outro gasto que eu tive que ter. Vixe, um monte de coisa, você é doido. Essa casa é de um parente meu, né? Sim. E aí eu fui até esse meu parente e falou, ó, tem um amigo meu que ele tá precisando, assim. Aí ele falou assim, Tinho, é seu amigo? Eu falei, é. Aí ele falou, então pode mandar vir. Aí eu perguntei à minha tia quando ela ia mudar, aí ela falou, se acaso desse uns dias a mais, eu ia conversar com ela, porque ela tinha condições de fazer a mudança antes. Mas aí quando ela me falou o dia, eu falei, Deus é bom. Cravou o dia certinho. Aluguel mais barato? Bem, Sim, bem mais barato e flexível, né?